Ver se alguém quer abrir assim. Boa noite a todos. Vamos levar nossos pensamentos ao nosso Pai maior, a nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima, para que possamos nessa noite estar aqui recebendo a luz do nosso Senhor, que possa se adentrar a esse lar, a essa casa de oração, onde possamos receber tudo aquilo que precisamos, que necessitamos, que seja do nosso merecimento. Que todos os irmãos aqui presentes, os desencarnados, nós encarnados, que possamos receber a luz divina a todo momento que estivermos firmes nas nossas orações. Que a nossa fé seja levada até nosso Senhor Jesus, para que recebamos todas as bênçãos necessárias para a nossa caminhada. Vamos fazer a nossa prece para dar início à nossa reunião. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas quem quer abrir? Deixa eu... Vai abrir. Simone. Nada bom. Bora lá. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos, todos vocês, né? Cada um com suas intenções aqui no dia de hoje. Uns com busca de ajuda, de auxílio em algum problema. Outros tantos buscando conhecimento, a aprendizagem, a evolução. Então vamos agradecer também a Deus essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Nós, em nossas intenções, nós sempre somos arrastados para cá de alguma forma, para nos elevarmos. Seja pela dor, pelo amor, nós sempre estamos nos reunindo, né? Caiu aqui no capítulo 21, falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas. Caiu no item caracteres do verdadeiro profeta, que é um item, um subitem dentro das instruções dos espíritos, sendo o capítulo 21, o início dela, eu vou ler o início, porque nela tem algumas palavras ditas por Jesus. O início é: conhece-se a árvore pelos frutos. Em Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45, vem dizendo assim: porque não é boa árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Aqui, né, faz-se uma comparação da árvore com o ser humano.
né? Que se nós conhecemos que aquela árvore é boa porque ela dá bons frutos, que ela produz bons frutos, e que aqueles frutos vão de alimentar muitas pessoas e multiplicar através dos seus frutos outras árvores, isso a gente verifica o quê? Que aquela árvore é boa. E uma árvore má é tida como má quando ela dá maus frutos, né? E os seres humanos? Nós não somos tão evidentes às vezes quanto as árvores são. A gente pode tentar disfarçar o que nós somos realmente, mas nós não conseguimos enganar a Deus e não conseguimos ficar ocultos na nossa mentira por muito tempo. Por isso, as verdadeiras transformações são aquelas que acontecem dentro do nosso coração. E a gente tem que trabalhar isso dia a dia. Igual inicialmente eu falei que nós viemos aqui e a gente acha que escolheu vir. Mas nós fomos chamados a vir. Às vezes tiveram muitos empecilhos. É algo que acontece aqui e ali que tenta nos impedir de vir. Mas nós sentimos que precisávamos vir. E escolhemos vir. E aí aparecem motivos para vir. Por quê? Porque nós devemos estar aqui. Seja para crescer, seja para aprender, seja para desenvolver, para desfazer os nossos equívocos. Mas nós deveríamos estar aqui. E não devemos deixar passar essa oportunidade, que é uma oportunidade da gente se transformar, mesmo que seja pelo sofrimento. Então, a gente está vendo aqui que se fala que uma pessoa, ela tira, né, as coisas boas que ela faz do bom tesouro que ela já tem dentro do coração. Ninguém consegue fazer coisas boas, verdadeiramente boas, sendo mal por dentro. E assim é também, né? Por mais que a gente disfarce em pele de ovelha, sendo verdadeiros lobos por dentro, né? A gente não consegue disfarçar muito tempo. Sempre nós vamos demonstrar através das nossas atitudes, da nossa palavra, o que nós somos verdadeiramente por dentro. Se você vê uma pessoa que tem uma atitude boa, que tem uma palavra boa, que ela sabe se calar para não ofender o outro, que ela tem demonstrado o seu caráter através das suas atitudes, essa pessoa, com certeza, ela tem um coração que ela, pelo menos, ela tenta a transformação. Agora, quando você vê que a pessoa, às vezes, mesmo um cargo religioso, demonstra através das suas atitudes tudo o que faz uma pessoa ser mau caráter ou uma pessoa ser de atitudes duvidosas, faz o mal, né, pelas costas, vira o outro, vira a esquina, já está falando mal daquela pessoa, essa pessoa não está cultivando uma transformação. Ela não está nem tentando. E é importante a gente pensar nisso, porque às vezes nós somos assim. Nós, às vezes, queremos a nossa transformação, mas jamais pensamos em mudar a nossa atitude mental. Se eu escolho me transformar, eu vou prestar atenção em cada gesto, em cada palavra, em cada atitude, em cada pensamento. Eu não vou desejar um mal ao outro. Eu não vou querer ver o outro mal. Por mais que o outro esteja fazendo coisas que me afetem. Então, é um chamado... Fala-se dos falsos profetas. Mas nós somos profetas em nossa vida. Como? Eu estou lá na minha casa, eu sou integrante da minha família. Pode ter certeza que aqueles que estão ao meu redor estão me observando. Na minha atitude, no meu pensamento, na minha palavra. Se eu falar alguma coisa indevida, a minha filha, por menor que seja, vai falar: puxa, mãe, você está falando isso, mas isso aí não é bom. Que tipo de pessoa que eu estou refletindo para aqueles que estão ao meu redor? Então, pensemos em cada momento da nossa vida, como nós estamos nos comportando. Prestemos atenção em nós. Se era isso mesmo que eu queria refletir para aquelas pessoas que estão ao meu redor.
Vamos à parte que foi aberto aqui, que foi os caracteres do verdadeiro profeta, que são as instruções dos Espíritos, que foi dito por Erasto, em Paris, 1862. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque nesses momentos, uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntareis sem dúvida como se pode conhecê-los. E eis alguns sinais. Então, aqui está falando de uma época de transformação. A humanidade agora está passando realmente por um momento de transformação política, né? Que a gente vê tudo acontecendo. A gente vê uma transformação no pensamento da humanidade. A gente vê uma transformação nas questões religiosas. As pessoas não aceitam que seja uma coisa cega, sem explicação. Todo mundo quer ver aprofundado cada conhecimento, cada item, e é importante que isso aconteça. As pessoas não aceitam mais engolir sem explicações. É um momento de questionamento. E nesse momento, a ciência evolui, a política evolui, o caráter das pessoas que vivem sobre esta terra evolui. Está acontecendo essa transformação. Mas a gente sabe que no momento de transformação, não é o momento onde todos os santos estão reunidos. Está ali o mix de pessoas interessadas nesta real transformação e outros tantos plantados ali para tentar impedir essa transformação. Então agem como verdadeiros lobos em meio de ovelhas, tentando corromper aqueles que estão ali. Então nós devemos estar atentos. Como que a gente se coloca atento? Estudando a Bíblia, estudando o Evangelho do Cristo, procurando nos aprofundar, ter certeza das nossas convicções, dos nossos valores. Por quê? Quando a gente tem certeza das nossas convicções e dos nossos valores, alguém que chega perto da gente e começa a questionar ou a colocar em dúvida, a gente vai dizer, opa, peraí, isso aqui eu já entendo. Não, eu acho que não é bem por aí. Porque se a gente não tiver opinião formada, a gente vai com qualquer um que fale. Eu estou aqui falando na frente. Aí vocês têm necessariamente que acreditar no que eu estou dizendo? Não. Vocês têm a opinião de vocês, vocês são pessoas inteligentes. Vocês podem pensar, poxa, o que ela está dizendo tem valor. Não, isso que ela está falando aí fugiu, ela está meio equivocada. Então, é a mesma coisa, o que a televisão fala, o que o padre fala, o que o pastor fala, o que a política fala. Nós temos que ter nossos valores, porque nós não estamos apenas nessa encarnação, nós já viemos conhecedores de alguns valores. E nós temos os nossos valores formados. E isso é importante, para a gente não se deixar corromper pelas mentiras que nos colocam, pelos medos que plantam em nós. Certo? Tem uma passagem que fala, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Sempre está falando, né, Del, sobre isso. Ultimamente tem caído tanto sim, né? Tanta questão sobre isso. E nós que temos a capacidade de compreender, de abrir a nossa mente, e se estamos aqui, com certeza nós temos essa capacidade de compreensão, é nossa obrigação ler, estudar, procurar conhecer, ver boas coisas, ler bons livros, ver boas coisas na internet, ver boas coisas na televisão, não se deixar levar pelas coisas que deterioram a nossa mente. Porque aquilo que a gente quer entra em nós, aquilo que a gente deixar aberto entra em nós. Nós somos assim. Se a gente ficar olhando uma tragédia na televisão, no final daquele programa, se for alguma coisa violenta, de alguém que fez o mal contra o outro, se a gente tiver com o nosso coração
pesado, o que a gente vai pensar? Nossa, estou sobrecarregado, nossa, que ódio. E se a gente vê uma coisa boa? De perdão, de conciliação, de entendimento. Aquilo entra em nós. Se eu assisto algo que me tranquiliza, eu fico tranquila. Eu vou ver um filme violento, durmo mal. Então veja como a gente é suscetível e a gente não percebe. E a gente não analisa. Nós somos como crianças. Uma criança, quando assiste algo violento, por mais ilógico que tenha sido a cena, ela vai ficar com aquela sensação de que aquilo foi verdade. E nós ainda somos crianças ainda. Numa encarnação, numa outra encarnação, numa outra, mas ainda somos. Né? Então nós nos impressionamos sem ter um raciocínio muito lógico. Por isso a necessidade do estudo, do conhecimento, de ver boas coisas. Esses dias eu até vi uma palestra, e a palestrante falava o seguinte, que ela tinha, né, ela tinha capacidade de ver, e ela foi chamada para fazer palestra. Aí, no caso, os espíritos falam, não, você vai dar conta e tal, né, para palestrar e fazer o comentário no centro e tal. Aí ela falou assim, que a primeira orientação que eles falaram, não xingue. Por que ela não poderia xingar? Porque se a boca dela seria utilizada para divulgar a palavra de Deus, divulgar o bem, ela ia fazer das palavras dela um verbo para ferir, para atacar gratuitamente. Isso não acontece só com ela. E outra coisa, não era para ela ver filmes ruins, cenas ruins, coisas de baixo calão. Por quê? Porque aquilo entraria na mente dela. Então a gente tem que prestar atenção que isso não acontece só com ela, acontece com a gente. A gente se permite ao bem ou ao mal, a gente abre as portas, isso de maneira consciente. Agora imagina os nossos pensamentos, a mesma coisa. Se a gente abre o pensamento para o bem, nós receberemos intuições boas dos amigos espirituais. Já se a gente abre nossa mente para pensar no mal, desejar o mal, cultivar o mal, estamos abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, para que os espíritos que não estão, eu vou dizer assim, não muito evoluídos, né? Porque nós todos estamos caminhando para que eles achem acesso através de nós também para a prática do mal. Aqui, né, vem falando sobre alguns sinais, né, desses falsos profetas. Não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que ele só confia missões importantes ao que sabe que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são pesados fardos que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Como em todas as coisas, também nisto o mestre deve saber mais do que o aluno. Para fazer avançar a humanidade, moral e intelectualmente, são necessários homens superiores com inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante avançados que fizeram suas provas, em outras existências, os que se encarnam para essas missões, pois se não forem superiores ao meio em que devem agir, nada poderão fazer. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o que é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e pela influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda essa outra consequência. Se ele estiver, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se arroga, ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixa classe, que não sabe sequer imitar o seu modelo. Então não adianta a pessoa fazer discursos moralistas, não adianta a pessoa falar de Deus, usar a palavra de Deus, né? Se por algum acaso ela não demonstrar isso. É um tirano doméstico, é violento.
é intolerante com todos os setores da sociedade. É crítico, é preconceituoso. Será que Deus, a gente tem que remeter sempre o pensamento a Deus, será que Deus estabeleceria esses critérios? Porque é muito bonito falar, quero ver vivenciar. E aquelas pessoas que às vezes são, igual eu falei, existem, né, os lobos no meio dessa população toda em evolução, que estão querendo, logicamente, atrapalhar essa evolução, esse progresso. Por isso, às vezes, planta vaidade, planta distração, planta equívocos, planta mentiras. Aí você vê a preguiça, o desânimo. É um pastor que cai ali, é um padre que é mal falado. Não vou mais na igreja, não vou mais nisso. Porque fulano fez isso de errado. Como se aquele padre, aquele pastor ou aquele espírita fosse o próprio Deus. Nós é que estávamos errados. Nós que jogamos e reputamos tudo que era Deus naquela pessoa. Nós estávamos equivocados, porque são seres humanos falíveis, como nós somos. Agora, existem também aqueles que são bons e que são plantados no nosso meio também, que são verdadeiros missionários. Mas eles não vão ser assim, muito bons lá no altar, mas tiranos em casa. Não, mas é porque a família dele é ruim. Não importa o que a família dele é. Se ele for bom com a família, respeitoso com a sociedade, cumpridor das suas tarefas, não tem como. Não tem como. Ele está na missão. E pense, gente, que esta pessoa que é missionária, então Deus mandou ela e ela não vai ter nenhum problema. Não, é esse mesmo que tem muito problema. É esse que tem. É a família que dá trabalho, é grandes perdas, é doença, mas a pessoa não se deixa bater. Não se deixa. Por quê? Porque ela compreende. Ela já vivenciou situações tais em outras encarnações que ela está pronta para vivenciar isto e vencer. E ser modelo na sociedade. Né? Não estou falando que a pessoa que, né, tem lá os seus vícios, seus defeitos, não possa ser, às vezes, representantes de grande qualidade na sociedade. Mas a gente tem que prestar atenção se o fruto é bom. Se a prática do bem está associada com tudo que está falando. Porque a palavra, gente, é morta se ela não tem ação, se não tem caridade, se não tem fraternidade, se não tem o exercício do amor. Né? E a gente pode ser exercício do amor no nosso trabalho, na nossa família. E já seremos modelos, viu? Já seremos profetas verdadeiros e não falsos, se nós agirmos de maneira reta em nossa vida. Outra consideração a fazer é a de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam. Veja a humildade. Os verdadeiros missionários, os verdadeiros profetas, eles acham que não. Que eles estão ali na sociedade, vivendo a sua vida, mas são pessoas retas, dignas, honradas, passando valores verdadeiros. Elas são tão humildes que elas não são capazes de se declarar assim, nossa, eu sou um modelo. Não, eu vivo minha vida assim, simples assim, desse jeito assim, faço o que tem que fazer, porque é assim que tem que ser, porque para elas é natural, não é forçoso, não é pesado, né? Realizam aquilo para que foram chamados graças ao poder do seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige à sua revelia, e sem que o tivessem premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, os segundos, orgulhosos e cheios de si. Falam da arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Veja a diferença, gente. É a humildade que faz parte daquela pessoa. Porque
Às vezes a gente fala assim, nossa, fulano é um coitado, pobre, né? Isso não tem nada de humildade. A pessoa pode ser rica e humilde, assim como ela pode ser pobre financeiramente, né, socialmente, e ser arrogante, ser orgulhosa. Não é isso que faz da pessoa uma pessoa humilde. E também não é a falsa humildade do tipo, eu vou fazer que, como se eu estivesse disfarçando que eu não quisesse que ninguém visse, mas eu vou fazer para que todo mundo veja o que eu estou fazendo. Os verdadeiros humildes, os verdadeiros profetas que agem pelo amor, eles fazem as coisas com naturalidade e os outros enxergam aquilo porque vê o valor daquilo e fala, poxa, você é uma pessoa assim. A pessoa fala, não, mas isso é natural em mim. Enquanto que aquele que é um falso profeta, ele tenta fazer as coisas como se fosse um verdadeiro espetáculo. Por quê? Porque querem crescer, e não é no caráter e no moral. Querem crescer na sociedade para ter poder, para ter domínio, para ter dinheiro, para ter comando, né? Então, veja a diferença, né, entre uma coisa e outra. Já se viram desses impostores apresentarem-se como apóstolos do Cristo, outros como o próprio Cristo. E, para a vergonha da humanidade, encontraram pessoas bastante crédulas para aceitarem as suas imposturas. Uma observação bem simples, entretanto, bastaria para abrir os olhos àqueles que são cegos. Se o Cristo reencarnasse na Terra, o faria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admita o que seria absurdo que ele houvesse degenerado. Ora, da mesma maneira que se tirarmos a Deus um dos seus atributos, já não teremos Deus. Se tirarmos uma só das virtudes do Cristo, não mais o teremos. Então veja que aquelas pessoas que às vezes vêm e se proclamam, eu sou Cristo, eu sou o apóstolo de Cristo. E você vê que aquela pessoa tem defeitos que não é, defeitos ali que vão contra humildade, fraternidade, amor ao próximo, tolerância. Jesus, gente, na sua real virtude completa e absoluta, jamais ele se autoproclamou assim, né? Eu sou grande, vocês têm que me obedecer, vocês têm que me escutar. Não. Muito pelo contrário. Tem passagens em que fala assim que Cristo chegou, estava conversando, a linha aberta com todos. Muitos criticaram ele, não queriam ouvir as palavras, porque não encarava que ele fosse o Cristo. E aí o que acontece? Os apóstolos começaram a debater com o pessoal, combatendo, né? Tentando provar que Cristo tinha razão, né? E Jesus simplesmente se retirou. Depois eles foram até, né, Jesus e falou assim, nós brigamos com eles, nós combatemos as ideias dele. Ele virou e falou assim, e isso não seria vaidade? Impor o meu pensamento? Impor aquilo que eu estou dizendo? Isso é humildade. Aqueles que vêm se proclamam cristos ou apóstolos e querem gritar a sua verdade, impor, você tem que ser da minha religião, você tem que ser do meu jeito, se você quiser tem que ser assim. Não. Deus nunca teve pressa, ainda está esperando por nós. Cristo também veio e sabia que não seria assim, para resolver, nem ele em pessoa. E quem somos nós para impor a nossa verdade? Como se nós fôssemos verdadeiros profetas. Como se nós fôssemos os donos da verdade. Não é? Alguém quer perguntar alguma coisa? Complementar? Não? Theo? Perfeito. É só a gente lembrar, né, a humildade que não só ensina, né, como sempre praticou, que no momento que chegaram até ele reunido lá com as pessoas, né, e chegou lá acho que um soldado romano, né, e falou, bom mestre, né, Jesus, olha, Jesus, hein, bom, não sou bom. Bom é meu Pai que está no céu.
Olha que fantástico. Isso quer dizer que nós estamos num momento que nós temos que estudar os ensinamentos profundos de Jesus, mas nós estamos num momento que a gente tem que começar a discernir, caminhar com pernas próprias, né, e a descobrir a verdadeira humildade. Eu relembro aquele caso do Chico, né, do homem maltrapilho, com o pão babado lá na fila, né? Quando chega até o Chico, fala: Chico, se você for humilde mesmo, reparte esse pão comigo. Né? No primeiro momento, todo mundo achou que o Chico ia comer aquele pão, tudo babado, né? Aquele catarro, a barba. Né? Chico falou: não, meu amigo, eu agradeço a sua oferta, né? Mas isso não significa se eu sou humilde ou não. Olha que lições que estão sendo dadas para nós nesse momento de, fala a lição de hoje, transição. Então, o bonzinho, cuidado. Né? Nosso próprio mestre disse que bom só Deus que está no céu. Então, às vezes, o não nosso é muito mais ajuda do que o sim. E como o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita nos ensina, muito cuidado com a coisa caridade. A caridade tem que ser planejada. A caridade nós temos que fazer projeto. A caridade nós temos que criá-la de forma que a gente não humilhe aquele que está recebendo o auxílio, a ajuda. Presta atenção no momento que nós estamos sendo convidados a tornar as nossas atitudes com o nosso próximo cada vez mais sérias. E quando a gente fala séria, seriedade com alegria. Porque seriedade não significa falta de alegria, gente. Mas nós precisamos imprimir a seriedade, a responsabilidade, mesmo nos propósitos de caridade que nós nos propomos a realizar. A coisa é muito séria. Principalmente nós espíritas, a gente fala, quando a gente inicia um projeto social, qual é o nosso propósito? É para não parar mais. Olha como tem que ser projetado, planejado, as minúcias, os detalhes. Né? Há quantos anos, né? Há 26 anos nós damos alimento aqui todo sábado. Hoje nós estamos vendo a necessidade, já fizemos uma pesquisa com o CRAS, é necessário no mínimo mais 2 dias na semana aqui na Coabinha. Né? E nós espíritas não somos aquele dos recursos, né? Nós temos que buscar os recursos primeiro. Olha como que nós temos que planejar. Né? Nós estamos vendo a necessidade, nós observamos as crianças lá no CRAS que estão fazendo karatê. 3 jovens daqui da Coabinha, né? Ficam desesperados para a prática do esporte. Foram lá praticar o karatê e chegaram lá e desmaiaram. Foi ver de fome. Né? E não tomava café e fica com vergonha de falar. Olha como que é. Fica com vergonha de falar que não tomou o café porque não tinha em casa de manhã. Então, olha, outra necessidade. Né? Nesse inverno, quer dizer, nós estamos. Olha, então nós temos, olha as propostas, mas pelo menos 2 dias de alimento, né? E a proposta do café da manhã, pelo menos no inverno. Pelo menos no inverno. Né? E os recursos estão aí, ó, materiais. O CRAS está nos fornecendo. Então, nós já temos café, temos o fubá para fazer o bolo, temos a farinha de trigo para fazer o pão. Né? Mas falta sempre o quê? O lado humano. Se a gente for colocar um funcionário, uma pessoa para fazer, precisamos dos recursos, mas nós vamos chegar lá. Né, Gilmar? Estamos planejando, vamos colocar em prática.
Mas nós temos que planejar, projetar, né, de forma com que nós temos as equipes da sopa, né, para que não sobrecarregue para ninguém. Até isso nós temos que pensar, né? Então olha como que a lição de hoje é fantástica. E não é a questão do bom, do bonzinho, é a questão da gente enxergar a necessidade do nosso semelhante, do ser humano. Então vamos meditar muito sobre a lição de hoje. Vimos, né, a importância de nós começarmos a discernir, descobrir quem são os falsos profetas. Quem são? Nós tivemos aqui umas pinceladas, que a Simone é irrepreensível nisso, né, de nos alertar sobre os falsos profetas. Como que eles se apresentam a nós? Vão se apresentar sempre bem vestido, com um rompante maravilhoso, com uma palavra fantástica e como ensino mestre. Cuidado, porque senão eles enganarão até mesmo os meus eleitos. Então nós temos que estar atento a tudo, né? E dos grandes sintomas é aquele que promove a separação, a divisão, o afastamento. Olha, esse é aquele que está sob o comando dos irmãos da escuridão. Por quê? Porque Jesus promove o quê? A união, a unidade, a amizade, a transparência. Então vamos meditar, olha, essa semana a lição. Nós estamos aí, né? E muito cuidado com o pior do que a mentira, né? Que são as falsas verdades ou as meias verdades que engana muita gente, né? E que os obsessores têm utilizado, né? Então vamos orar em sintonia, juntos aqui, pedir à nossa Mãe Santíssima que nos dê discernimento. E com tudo isso, é para a gente ignorar? É para a gente maltratar? É para a gente isolar? Não. São nossos irmãos. Todos nós somos filhos de Deus, bons ou maus, justos ou injustos. Então, olha como que a nossa missão, nem vou falar de espírita, mas de cristão, está cada vez mais nos apertando nessa cobrança moral e ética na sociedade. Então que a gente aprenda, pelo menos, a fazer o mínimo para ajudar o nosso próximo. E não é só material, não. É o ouvido, é a palavra, é o sorriso, é o cumprimento, é o sorriso, é o tempo, né? Então que Jesus nos abençoe. Vamos sentir essa energia, né, dessa lua maravilhosa que está aí fora, essa lua cheia. Que nossa Mãe Santíssima emane sua luz azul, violeta, que possa ajudar a auxiliar, a curar tudo aquilo que viemos aqui hoje em nossa casa buscar. Todas as dificuldades. Principalmente as nossas crianças, né? Hoje, né, temos bebês aqui também, mais uma vez, né? Inclusive, viu, Luciene, vamos começar com os bebês, né? Porque as mães já podem ir para casa por causa do tempo. Então, com esse pensamento, hoje é dia de pedir. Vamos pedir. Vamos pedir. Pedir a Deus, nosso Pai, aos nossos protetores, ao nosso anjo da guarda, aos nossos santos, a nossa santa de devoção. Não tem nada de errado nisso, né? E que assim seja. Pode encerrar, senhor.
ajuda-te, que o céu te ajudará. Senhor Jesus, vós dissestes: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Está em Mateus. Mestre, contribui para que aperfeiçoemos nossa maneira de ver as coisas que nos envolvem. Ajudai-nos a olhar e ver a qualidade nas pessoas, a procurar o lado positivo da vida e aumentar nosso aprendizado. O verdadeiro discípulo percebe o lado produtivo e relevante de cada fato e retira ensinamentos de cada um, ganhando novas experiências. Senhor, não deixeis que passemos nosso tempo em vão, nas sendas da ignorância, sem retirar nenhum aprendizado para nosso aprimoramento espiritual. Que o conhecimento se faça rápido em nós. Concedei-nos, Senhor, uma ampla visão interior, capaz de distinguir o bem do mal e a força para que, após termos vistos as opções de vida, consigamos fazer a escolha certa, que é a do caminho do amor. Senhor, aumentai nossa fé e esperança, para que, crendo, nos fortifiquemos para ver, lutar e vencer as nossas próprias imperfeições e contribuir com nossos irmãos que necessitarem de ajuda, como fazem os mensageiros de vossa paz. Assim seja. Assim seja. Não sei, acende. Deus, nosso Pai, Jesus, amigo e mestre, amigos espirituais do plano maior, que aqui estiveram, chegarmos, preparando esse ambiente. Nós temos que agradecer, Senhor, por estar aqui mais uma vez reunidos em vosso nome. Agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, de aprendizado e de tantas bênçãos recebidas. E agradecidas por tudo que nós temos, por tudo que somos. Nós pedimos, Senhor, que toda a energia emanada possa ir de encontro com os nossos irmãos acamados nos hospitais, os médicos, enfermeiros, todos que ali estão colaborando possam receber essa energia. Pedimos também pelos nossos irmãos idosos que vivem em asilos. Pedimos pelos nossos irmãos em estado de rua, pela nossa juventude, pelas nossas crianças de todo o nosso planeta. Todos possam receber de vós toda a energia gratificante que os façam crescer cada vez mais nos seus objetivos. Pedimos também, Senhor, pelos nossos irmãos nas cadeias públicas, nas penitenciárias, e pelos nossos governantes que cuidam da nossa nação, que possam tomar as melhores decisões para ajudar os seus irmãos. E assim, Senhor, agradecidos por tudo, por essa casa que nos abriga, pelo ar que respiramos, pela paz que nos envolve. Pedimos licença para encerrar a nossa reunião de hoje e faremos a oração que vós nos ensinaste, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair mais em erros e tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado, Pai.